verso 26. Ou melhor, vamos de trás para frente. Vamos no 14, Números 14, verso 20. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é oportunidade perdida. Repita comigo: oportunidade perdida. Amém? Que nós não venhamos perder oportunidades. O povo de Israel perdeu a grande oportunidade de entrar na terra prometida. Nós vamos saber por que eles perderam essa oportunidade de entrar na terra prometida. Números 14, verso 20. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nem os que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém? Então aqui no término do capítulo 14, o verso 20, Deus vira para Moisés, para Caleb, para aqueles que eram líderes, e disseram que toda aquela geração que saiu do Egito, aquela geração que viu os sinais, que viu os prodígios, que viu a água sair da rocha, que viu o mar se abrir, eles atravessarem a terra seca, que viu as codornizes cair do céu, que viu o maná cair do céu todos os dias, eles não veriam a terra prometida. Ou seja, eles perderam a oportunidade de conquistar e de tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido. Então nós devemos aproveitar oportunidades. Por quê? Temos que aproveitar oportunidades que o Senhor nos dá, pelo simples fato de que o tempo não volta atrás. Efésios 5 diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que aproveitar a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo, e muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, e muitas oportunidades elas são perdidas por medo, por incredulidade, por desobediência, por não saber esperar, por precipitação, por falta de ação, por murmuração. São vários os motivos que muitas pessoas no reino de Deus perdem a oportunidade. E nós temos que aprender que se a sua oportunidade ainda não chegou, não desanime, porque ela vai chegar. Diga para o seu irmão: a sua oportunidade vai chegar. Porque Hebreus capítulo 10, o verso 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Então por um pouquinho de tempo, porque ainda por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Então essas oportunidades que nos são dadas como portas, você pode chamar de promessa, de bênção, não importa, eu pus o nome de oportunidade. Nós temos que ver essas oportunidades que surgem, nós temos que aprender a viver pela fé. O justo vive pela fé. O problema do povo de Israel é que eles viviam segundo a ótica humana, eles viviam segundo aquilo que eles estavam vendo, e por isso eles perderam a oportunidade. Mas entendamos que muitas oportunidades elas vêm disfarçadas de problemas. Muitas oportunidades elas vêm disfarçadas de problemas insolúveis, de problemas que aparentemente não têm solução. Tem um ditado que diz assim: como que é? Você tem os limão, dá limonada, como é que é? Isso, te traz o limão, faça a limonada. Então as oportunidades na vida espiritual, na vida até secular, muitas vezes elas vêm disfarçadas, né, com problemas difíceis. Quantas pessoas aí não estão ganhando dinheiro com a crise? Porque elas veem uma oportunidade até no meio da crise. Então nós temos que aprender que as oportunidades de Deus, muitas vezes elas aparecem disfarçadas de um problema insolúvel. Aqui no texto começa dizendo, no capítulo 13, o qual eu ia ler no início, mas conta a história bastante conhecida
Então, quando eles chegaram, eles ficaram ali acampados em Cades Barnea, em Oásis. Imagina você estar caminhando no deserto há mais de 40 anos e aparece um oásis. Muitas vezes nós achamos que o oásis, vamos dizer assim, é para parar ali. Eu sempre digo que muitas pessoas se conformam com o bom e o nosso Deus, ele tem o melhor para nos dar. Quantas pessoas, quando chegam aparentemente que parece ser a bênção que Deus prometeu, mas nós temos que entender que bênçãos muitas vezes elas vêm disfarçadas de problemas. Então o povo agiu com insensatez, abrindo mão da oportunidade de entrar na terra prometida, porque Deus disse aqui que eles não entrariam, na terra prometida. Então Cades Barnea é um sinônimo de oportunidade perdida. E essa queda de Israel, essa perda de oportunidade desse povo aqui, é uma lembrança para mim e para você, que é perigoso não levar a vontade de Deus a sério. Porque quem não leva a vontade de Deus a sério, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, ficar vagando pelo resto da vida, simplesmente esperando a morte. Porque Deus fala para Josué, para Caleb, para Moisés, e diz: olha, nenhum dos que viram minha glória, meus sinais que realizei no Egito, no deserto, e me puseram a prova, desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo me verá. Então eles andaram 40 anos no deserto esperando a morte, porque eles não encontrariam a terra prometida, porque eles não levaram a vontade de Deus a sério. E quantas vezes nós ignoramos a vontade de Deus? A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E entendamos que vontade de Deus não é uma questão de escolha, não é uma questão de pegar ou largar, não é uma questão se eu posso escolher. Não, vontade de Deus é para ser obedecida, independente se você quer ou não. É igual eu ouvi uma frase hoje que dizia assim: Jesus vai voltar, quer você acredite ou não. É a vontade de Deus. Então vontade de Deus não é uma questão de você quiser, não é uma questão de escolha. Não, a vontade de Deus, quando Deus fala, é para ser obedecido. E aqui esse povo, eles passaram o resto da vida, e quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós não podemos murmurar. Não podemos murmurar. Se eu estou murmurando, se você está murmurando, a murmuração é sinal de coração ingrato. Porque se a gente for fazer um retrospecto do que Deus fez para esse povo no deserto e do que Deus tem feito na minha e na sua vida, não há motivo nenhum de nós murmurarmos. Porque, como disse Josué, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós temos que aprender que Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Só que esse plano perfeito, ele só pode ser vivido, como foi falado pela Roseli domingo, pela fé e pela obediência. O plano de Deus, ele só pode ser vivido pela fé e pela obediência no Senhor. E como o povo de Israel, hoje muitos andam pelo que podem ver e não andam pela fé. E esse foi um dos fracassos do povo de Israel. Eles olharam a terra prometida, eles trouxeram um relatório dizendo: olha, realmente é uma terra boa, manda leite e mel, um par de homens foi necessário para carregar um cacho de uva. Sempre eu imagino esse cacho de uva de tão pesado e tão grandioso, porque 2 homens para carregar um cacho de uva, esse cacho de uva devia ser maravilhoso. Então a gente tem que aprender, o que vamos aprender na realidade, o que Israel fez em Cades Barnea, que provocou a derrota desse povo. Uma das coisas é o que eu disse aqui: eles andaram pelo que eles puderam ver e não andaram pela fé. E fé você não vê, fé você não tem, fé você não sentir, fé você não tocar, mas mesmo assim há uma convicção interior tamanha que você sabe que tudo vai cooperar para o bem. Isso é fé. Não vejo, não sinto, não toco, às vezes não ouço Deus falar, não sinto Deus, mas pela fé eu creio que Ele está comigo, porque a palavra de Deus diz em Mateus 28, diz assim, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ebenezer, o Senhor não nos deixa, Emanuel, Deus conosco. Então nós temos que aprender. Primeira coisa que fez o pecado ostensivo contra Deus, que provocou a derrota em Cades Barnea, que eles não entravam na hora deles tomar posse da terra. Primeira coisa que eles fizeram, Israel duvidou da palavra de Deus. Quando Deus libertou
Israel da terra do Egito, Deus libertou o povo com um único e exclusivo propósito: levar o povo à terra prometida. Esse foi o propósito de Deus, levar o povo à terra prometida. Porque nós temos que aprender que Deus não faz nada por acaso. Com Deus não existe acaso. Com Deus não existe acaso. A própria palavra diz que até uma folha cai porque ela tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem. Até as coisas ruins, elas cooperam para o bem. Então, quando Deus libertou o povo de Israel, foi com o único e exclusivo propósito: levar esse povo para a terra prometida. Sabe por quê? Porque quando Deus começa uma coisa, Ele termina. Deus não para no meio do caminho. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo. Então o povo de Israel, quando chegou o momento deles tomarem posse da terra prometida, eles duvidaram da promessa do Senhor, porque eles não entenderam. Se eles tivessem o entendimento de que o Senhor os tirou do Egito para levar para a terra prometida, eles tinham que ter entendimento: bom, se nós éramos escravos, Deus enviou as pragas, os libertou com mão forte e com mão poderosa, fez sinais, prodígios e maravilhas. Tem propósito. Mas na cabeça do povo de Israel, várias e várias vezes eles disseram assim para Deus e para Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Deus não ia parar a obra dele no meio do caminho, e Deus não vai parar a obra minha e sua no meio do caminho. A obra que Ele iniciou na minha, na sua vida, na sua família, por mais que aparentemente pareça que Deus guardou as ferramentas, tirou ali os seus, vamos dizer, equipamentos de proteção da obra que Ele começou, e falou assim: vou tirar uma férias. Não, Deus não tira férias. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel trabalha por mim, por você, 24 horas por dia. Mesmo quando nós não sabemos orar, a Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai. Então entenda que quando Deus começa alguma coisa na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Com certeza Ele vai terminar. E quando Ele terminar o que Ele começou, quem sabe há muitos anos atrás, você e eu vamos olhar para trás e vamos dizer assim: verdadeiramente Deus estava comigo e eu não via. Deus estava comigo e eu não percebia. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: que eu faço agora, vocês não compreendem, vocês vão compreender depois. Era isso que o povo de Israel tinha que ter entendido. Mas eles não compreendiam o agir de Deus, a soberania e o poder de Deus, porque eles viviam pela ótica humana. Então nós temos que aprender que o primeiro passo da dúvida que levou eles a duvidar, sabe qual foi? Foi quando eles pediram a Moisés para enviar os espias. Quando eles pediram para Moisés, e Deus permitiu que os espias fossem enviados, foi nesse momento que eles mostraram incredulidade. Foi nesse momento que eles duvidaram da palavra de Deus. Por que não era necessário ser enviado espias? Porque Deus já havia falado por vários e vários homens de Deus, por vários e vários profetas, que a terra que manava leite e mel era do povo de Israel. Eles não tinham nada que saber quem estava lá. Eles tinham que simplesmente ir tomar posse da terra prometida, porque já era deles. Então nós temos que aprender por que Deus permitiu que eles enviassem os espias. Deus não permitiu que eles fizessem as coisas do modo deles, não porque eles estavam certos. Sabe por quê? Que Deus permitiu que eles fizessem do jeito deles, porque Deus queria dar uma lição para eles. Deus queria ensiná-los. Deus queria que eles aprendessem a confiar em Deus e a fazer do jeito de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 5 diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Todas as vezes que muitas vezes nós insistimos com Deus e queremos fazer as coisas pela força do nosso braço, você já percebeu que Deus não nos impede? Você já percebeu que Deus não faz como fez com Balaão, coloca uma mula na nossa frente? Não, Ele deixa a gente fazer. Ele não manda um anjo, né? Ele não, às vezes Ele avisa, mas pela muita insistência Ele deixa. Porque Ele quer mostrar para mim e para você quem
Ele quer mostrar para mim e para você que nós temos que confiar e aprender a fazer do jeito de Deus e não do nosso jeito. Fala para o seu irmão, faça do jeito de Deus. Sabe por que nós não gostamos do jeito de Deus? Nós pedimos o jeito de Deus, mas sabe por que nós não gostamos? Porque o jeito de Deus não é o nosso. O jeito de Deus é o... Paulo disse que ele escolhe os grandes para confundir, os pequenos para confundir os fortes, os que não são para confundir os que são, né? Se você olhar o nosso Deus, ele é totalmente paradoxal. Ele diz que o maior é o que serve, não é o que está sendo servido. É totalmente paradoxal. Ele diz que é melhor dar do que receber. Então nós temos que aprender a lógica de Deus. A lógica de Deus é diferente da nossa. O relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o Kairos, é o Cronos. Esse reloginho chama Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Kairos, tempo de Deus. Então, eles precisavam aprender. E Deus permitiu que os espias fossem enviados, porque Deus queria dar uma missão. Não que eles estivessem certos, mas Deus permitiu. E sabe quanto? Olha aqui, quantos quilômetros os espias viajaram? 800 quilômetros em 40 dias para espiar a terra. Imagina, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada, era no pé. Imagina você viajar 800 quilômetros, 40 dias, e quando eles chegaram, na inspeção que eles fizeram, com permissão de Deus, eles não descobriram nada além daquilo que Deus já tinha dito para eles. Já aconteceu isso com você? Você vai fazer uma coisa, você pensa que vai ser um bicho de 7 cabeças. Aí quando você chega lá e você fala assim, mas Deus já tinha falado isso comigo. Mas nós somos muitas vezes como Tomé, nós precisamos ver. Tomé disse, Senhor, deixa eu tocar aí. E Jesus disse, porque você viu e creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Então eles já sabiam os nomes das nações que viviam na terra. Eles sabiam que a terra era uma terra que manava leite e mel, era uma terra boa. Então, Deus já havia dado a ordem para eles de se apropriar. O que eles precisavam fazer era crer e obedecer. E eles falharam, porque eles duvidaram que Deus fosse capaz de cumprir as promessas dele. Não duvide. Não duvide que Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Eles duvidaram. Porque se eles acreditassem verdadeiramente, não seria necessário enviar os espias. E a gente sabe o resultado do relatório dos espias. Se eles tivessem ido pela fé, acreditando na promessa, a terra é nossa, vamos morar nela, é herança nossa, eles teriam conquistado a terra. E todos desfrutariam da terra que manava leite e mel. Mas eles preferiram primeiro fazer o relatório, dar uma espiada. Então, se eu e você não estamos dispostos a obedecer a Deus, Deus não tem obrigação de revelar a vontade dele. Tem gente que quer saber a vontade de Deus, mas não está disposto a obedecer a vontade de Deus. Se não está disposto a obedecer, Deus não é obrigado a revelar a vontade. Sabe por quê? Porque se Deus revela a vontade dele para mim e para você, e nós não obedecemos, aí o negócio muda. Porque quando eu não sei, eu posso, vamos dizer assim, humanamente dizer assim, eu não sabia. Mas quando nós sabemos a vontade de Deus, Tiago disse assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. E eles sabiam que a terra era deles. Eles sabiam que a terra era deles. O que eles precisavam fazer era crer. O que eles precisavam fazer era obedecer. E deixa eu dizer uma coisa, nós já sabemos, a maioria de nós já sabemos o que Deus quer de nós. A maioria de nós já sabemos quais são as promessas dele para mim e para você. O que nós temos que fazer? Parar de pedir sinal para Deus. Eu sempre brinco que Deus não trabalha na AMT, né? Agência Municipal de Trânsito, né? Que é a Agência Municipal de Trânsito que mexe com semáforo, com placa. Olha, a gente deve pedir 2 sinais. Um sinal ele pede que o novilho de lã ficasse molhado e ao redor seco. Deus assim o fez. Depois ele pediu que ao redor ficasse molhado e o meio seco. E assim Deus fez. Depois que Deus deu 2
sinal que Deus deu 2 sinais para ele foi e obedeceu. Muitas vezes nós ficamos, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. Aí Deus dá um sinal, dá 2, dá 3, dá 4, dá 10 sinais. Ei, tem hora que é para agir. É o que aconteceu com o povo de Israel, né? Ao atravessar o Mar Vermelho. Deus, povo, esse mesmo povo que eu estou pregando aqui, só que em outra situação. O povo começa a murmurar, para variar. Vira para Moisés e diz assim: Moisés, e agora? Nós vamos morrer aqui, o mar está na frente, Faraó está atrás, do lado tem montanha. E agora? Aí Moisés, como intercessor, a única coisa que ele podia fazer é dobrar o joelho. Ele foi interceder pelo povo, ele foi clamar pelo povo. Sabe o que Deus responde para ele? Parece ser óbvio. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga a esse povo que marche. Não era hora de orar, não era hora de chorar, era hora de andar. Tem hora que nós ficamos orando e tem hora que nós temos que agir. Tem um momento de orar e tem um momento de agir. Eu não sei qual é o momento que você está. Se é de orar, continue orando. Mas se é de ação, meu querido, se você ficar aí prostrado, lamentando, chorando, resmungando, a oportunidade vai passar e você não vai, eu e você não vamos ser abençoados, porque não temos ação. Aqui o povo não teve ação. A ação deles foi de dúvida. A ação deles foi de colocar o caráter de Deus em dúvida. E Deus não mente. Então não duvide, porque Deus começou uma obra e Ele vai terminar essa obra. Ele não para no meio do caminho, como as obras do nosso governo abençoado. Você já viu o governo inaugura uma obra, esses dias, um tempo atrás, eu morava lá perto do hospital UAPA de Aparecida de Goiânia. Não vou falar o governador não, mas o hospital ainda nem terminado estava, mas estava em campanha política. Antes da eleição, ele desce de helicóptero, aí aquele bando de puxa-saco, perdão pela expressão, aquela festa toda, bandeirinha, foguete, pai, ele vai lá e inaugura o hospital. Ele vira as costas, o hospital ficou quase 2 anos sem funcionar. Deus não faz assim não. Deus lança a pedra fundamental do negócio na nossa vida e Ele termina, Ele não para. Sabe por quê? Porque os recursos de Deus não se acabam. Os recursos de Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Ele tira reis e Ele coloca reis. Ele dá vida e Ele também tira a vida. Esse é o Deus que nós servimos. Os recursos dele são inesgotáveis. Israel tinha que ter entendido isso. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Oportunidades surgem normalmente disfarçadas de um problema. Quem sabe esse problema é a sua oportunidade, da sua vitória. Amém? Creia nisso. Quem sabe esse problema é a oportunidade da sua vida. Amém. O problema de Jonas foi que ele fugiu, mas o problema de Jonas se tornou a solução dele, não foi? Porque Deus diz para ele: vai para mim, ele pega a palavra, ele foge, o peixe engole ele, joga ele fora, o peixe engole ele, adivinha onde o peixe cuspiu ele, vomitou ele, aonde ele não queria ir. Então o problema às vezes é a solução. Outra coisa que aconteceu, que fez o povo de Israel perder a oportunidade de entrar na terra prometida: os espias desanimaram o povo de Deus. O relatório que eles trouxe desânimo. O relatório induziu o povo ao desespero. Números 14, verso 1 diz que o povo chorou aquela noite. Diz aqui: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Imagina, irmão, 2,5 milhões de pessoas chorando. E o povo das areias lá de Israel lá, quando morre, você já viu quando morre alguém, eles choram morto de um jeito escancarado mesmo. Agora você imagina aquele povo todo de Israel rasgando as vestes assim, ó, chorando a noite inteira. Imagina. Então o relatório levou ao desespero, porque toda noite o povo chorou, levou o povo à murmuração. O verso 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram. Os espias vêm, traz a terra, o relatório diz: olha, é uma terra de gigante, é uma terra que devora
também esse relatório levou o povo a insultar a Deus, porque eles disseram assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Levou o povo à apostasia, porque eles disseram assim: não seria melhor voltar para o Egito? O desânimo se espalhou assim igual câncer no acampamento. Foi rapidinho. Já viu que notícia ruim chega primeiro que a boa? Já viu? A boa ninguém quer dar, mas a ruim parece que a garganta coça, né? Parece que a garganta coça. Quando é uma fofoca, a garganta chega à língua, a garganta na língua, né? Chega a coça. Aí muitos chegam e falam assim: vou te contar um negócio, você não conta para ninguém não. Esse negócio de você não conta para ninguém, é a mesma coisa você dizer assim: eu vou te contar esse negócio, você pode contar para outro. Você já viu, tem isso muito na família, na sua família, né? Na minha família, né? No meio dos amigos, as pessoas não conseguem guardar segredo de notícia ruim. Enquanto as notícias ruins, né, estão destruindo famílias, porque o povo não sabe guardar a língua. Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa, água salgada. Morte e vida está no poder da língua, então guardemos a nossa língua. Fale menos, ouça mais. Então eles não creram na promessa e foram levados, como eu disse anteriormente, pelas aparências, porque eles olharam para a terra, eles viram gigantes, muralhas, portões trancados, e o texto diz que quando eles olharam para si próprio, eles olharam e se viram como gafanhoto. Olha que povo todo, o povo que servia ao Deus de Israel, o povo que viu. Hoje nós vemos sinais, prodígios do Senhor, e continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só que no Antigo Testamento era coisa assim, de se assustar. Imagina você atravessar um mar em terra seca. Imagina você ficar caminhando e o sol não te queima, a roupa não rasga, o sapato cresce junto com o pé. Nenhum enfermo de Salmo teve no meio do povo de Israel. Era coisa assim absurda. E mesmo assim o povo, né, eles foram levados e se compararam com gafanhotos. E eles disseram, no verso 31 de Números 13: não poderemos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Não poderemos, irmãos, é o lema da incredulidade. Eu não posso, mas o meu Deus, nele eu posso todas as coisas. Amém. Porque aqui eles disseram assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Era mais forte do que eles humanamente, mas não era mais forte do que o nosso Deus, não era mais forte do que o Deus de Israel. Então nós temos que entender que nós temos que olhar, né, para Deus. A fé chega primeiro ao ouvido que escuta e não à mente que cogita. Quando Deus falar alguma coisa, não cogite, faça. Se você teve a convicção de que é Deus falando, não cogite, faça. Não duvide, faça. Porque a fé vai chegar primeiro, né, ao ouvido que escuta. E nós temos prova, como o povo de Israel teve prova de que o nosso Deus é digno de confiança. Romanos 4:21 diz assim: Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Deus é capaz, irmãos. Fala para a pessoa do seu lado: Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Por quê? Números 23:19, versículo que todo mundo gosta: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Então eles incredulizaram, eles ficaram desanimados, e a incredulidade questiona o caráter de Deus. Porque quando nós incredulizamos, em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor é mentiroso. O Senhor é mentiroso e Deus não mente. Deus já mentiu para você? Para mim ele nunca mentiu. Deus não mente. E é interessante que Moisés, vendo todo esse choro, todo esse desânimo, todo esse abatimento, todo esse rebuliço, Moisés ainda tenta lembrar o povo sobre o que Deus tinha feito por eles. Quando uma pessoa
desânimo, é hora de você lançar a palavra. Você vai relembrando ele: olha, quantas vezes você estava sozinho, Deus te supriu a necessidade, na hora da dor, na hora da angústia. É como se fosse uma injeção de ânimo. Mas mesmo assim, Moisés, lembrando o povo que eles tinham, do que Deus tinha feito para eles, o povo não parou de se queixar, porque o povo tinha certeza de que a melhor coisa a fazer era voltar para o Egito. Não é estúpido, perdão pela impressão, não é estúpido, não é ridículo. Você sabe o que é ser escravo? Trabalhar forçado, é você não receber salário, é você comer o que eles te dão e quando te dá e se der. Era isso que o povo de Israel era, e é o que acontece hoje. Hoje o povo não vive a escravidão física, mas tem muitos vivendo a escravidão espiritual, porque são escravos do diabo e muitas vezes estão buscando ao Senhor e tem o mesmo interesse do povo de Israel de voltar para o mundo, porque o Egito significa mundo. E quantos estão buscando ao Senhor e estão dizendo: nada acontece, acho que lá atrás era melhor, acho que viver lá no mundo é melhor, lá atrás eu tinha. Não volte para o mundo porque é insensatez, não largue a Deus porque é insensatez. Eu posso não ter as bênçãos que às vezes eu quero, mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou para o céu. Você vai para o céu, é isso que consola o coração do crente. Hoje se vive uma geração que busca só a bênção, que está preocupado só em ter e não está preocupado em ser cristão, em servir ao Senhor, independente do Senhor dar alguma coisa, fazer alguma coisa. Nós estamos achando que nosso Deus é obrigado. Deus não é obrigado a fazer nada para mim e para você, sabe por quê? Ele já fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já deu, ele já fez. Então, se você recebeu, como eu preguei esses dias, sobre o desânimo normalmente vem com uma má notícia, como aconteceu aqui. A má notícia chegou e toda a congregação de Israel chorou. Salmo 112, verso 5, se eu não me engano, diz que coração firmado em Deus não teme má notícia. Se a má notícia chegou, não desanime, há esperança em Deus. Tudo é possível aquele que crê. Outra coisa que aconteceu, e eu já encerro: o povo de Israel desafiou a vontade de Deus. Pelo relatório negativo e pela murmuração, a incredulidade se transformou em desânimo e passou de um coração para outro. Só que a dúvida se transformou em incredulidade e a incredulidade se transformou em rebelião contra Deus. Números 14, 9 diz aqui: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo, não sejam rebeldes, porque a murmuração se transformou em incredulidade, a incredulidade se tornou em rebelião. E no dia seguinte, o povo começou a criticar Moisés e Arão. Ao invés deles reconhecerem que eles é que estavam errados, o que aconteceu? Eles culparam a Deus e eles culparam a Moisés. É sempre assim, sempre tem que ter um culpado. Já percebeu isso? Eu sempre digo isso aqui: Eva culpou Adão, Adão culpou Eva, os dois reuniram e culpou a serpente. Então eles tinham que reconhecer, tinham que se prostrar ali diante de Deus e reconhecer que eles tinham pecado, mas a incredulidade se tornou em rebelião contra Deus. Eles começaram, a criticar Moisés, a liderança que Deus havia colocado para eles, e por eles estarem desafiando a vontade de Deus, eles foram induzidos ao motim. Sabe o que é motim? Rebelião. Olha o que diz Números 14, 4: levantemos um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Quem era o líder de Israel? Quem era o líder de Israel? Moisés. E eles viram e dizem assim: vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para o Egito. Motim, rebelião. Eles não estavam aceitando a liderança de Moisés, porque eles estavam culpando Moisés, sendo que o culpado não era Moisés, o culpado era o povo. Então, eles escolheram um novo líder e quiseram voltar para o Egito e se rebelaram, contra a vontade de Deus, porque eles começaram a perseguir a liderança instituída por Deus.
Porque o Números 14, verso 10 diz: toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha só. É assim, irmão. Quando uma pessoa está incrédula, ela não está acreditando mais nas promessas de Deus, ela vai arrumar um culpado. E aqui o culpado que eles arrumaram foi Moisés. E eles se amotinaram contra Moisés e começaram a perseguir a tal ponto de se levantar e dizer: vamos apedrejar. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Naquela época era a época da lei. Fez besteira, morre. Hoje vivemos um tempo da graça. Então nós temos que entender, eles não queriam mudar de vida e por isso queriam mudar de líder. Já viu a expressão assim, onde o ferro vai, ferrugem vai atrás? Já viu essa expressão? Não adianta mudar de igreja, mudar de família, mudar de emprego, mudar de país, mudar de mundo. Sabe por quê? Porque o problema aqui, tem um texto que diz que um rei, um profeta, se não me engano, Elias ou Eliseu, o profeta pegou e disse para ele assim: olha, não vá para essa batalha, porque se você for para essa guerra, você vai morrer. E ele foi dar o jeitinho dele, né? A gente diz o jeitinho brasileiro. O brasileiro tem muito isso, né? Dar o jeitinho. Deixa para a última hora e quer dar o jeitinho. E esse rei pegou e quis dar o jeito. Sabe qual foi o jeito dele? Ele pegou uma roupa de um rei que era aliado dele e se vestiu com essa roupa. Porque na cabeça dele ele pensou assim: se eu for para a guerra com a armadura de outro rei, eles não vão perceber que eu estou aqui. O texto diz assim que um arqueiro, sabe o que é arqueiro? Pegou a sua flecha, levantou a sua flecha e atirou a esmo. O que você entende por atirar a esmo? Ao meu ver, o arqueiro fez assim, ó. Fechou o olho. Soltou. Na cabeça dele ele deve ter pensado assim: se cair alguém matar, foi inútil o sinal. A Bíblia diz que a flecha entrou bem num buraco, numa fresta da armadura, e acertou em cheio. O rei morreu na hora, porque não ouviu o conselho do profeta. A Bíblia diz em Crônicas, diz assim: creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. Deus sempre avisa. Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. Deus sempre vai avisar quando vai acontecer alguma coisa, seja no sonho, seja na palavra, na revelação, seja qual for a forma de Deus falar. Ele sempre vai falar. E a congregação queria, não queria mudar de vida, eles queriam mudar de líderes. Eles queriam mudar de líderes, não queriam mudar de vida. Mas não adianta mudar de líder, mudar de patrão, mudar de esposa, mudar de esposo, mudar de casa, mudar de país. Não adianta, porque Deus não vai mudar a vontade dele. Porque eu mudei de igreja, porque eu mudei de cidade, porque eu mudei de família. Deus não vai mudar a vontade dele. Você já percebeu que quando Deus fala, Ele está falando alguma coisa? E tem gente, eu sempre digo que tem gente que é caça-profeta, né? Tem um filme que chamava Os Caça-Fantasmas, lembra desse filme? No meio de Deus, no meio evangélico, hoje em dia tem os caça-profeta. É aquele que vai de igreja em igreja, de profeta em profeta. Ele quer ouvir alguma coisa de Deus, e ele vai procurar os profetas. Eu te digo, não faça isso, porque se você for ficar procurando profeta que você não conhece, você vai ouvir profetada. Você vai ouvir coisa que não edifica. Igual eu já ouvi história de que minha irmã foi para um monte, ela era meio gordinha, a barriga dela estava meio saliente, chega um profeta, põe a mão na barriga dela e diz assim: Deus abençoa o fruto do ventre da irmã. Ela não estava nem grávida, nem marido tinha, ela só era gordinha. Até hoje não tem filho. Você vê que não era. Você vê que era profetada. Aí o que acontece? O povo hoje, muitos ficam caçando profeta. Ah, tem um profeta ali, vamos lá. Vamos lá. Por que fazem isso? Para tentar mudar o que Deus está falando. Mas entenda uma coisa: quando é Deus falando, você pode ir onde for. O contexto da profecia, o contexto da mensagem profética sempre vai ser o mesmo. Porque toda bênção vem acompanhada de uma condição. Aí você ora aqui comigo, Deus fala de um jeito, você vai orar com o outro lá. Só vai mudar a entonação
E eu te digo, árvore que não tem raiz não vai dar fruto. Você já viu árvore que não tem raiz? Já viu aqueles matinhos que crescem por cima de uma calçada? Já viu? É só criar um pouquinho de lodo, né? Nasce aquele matinho. Você vai lá com a mão, não precisa nem fazer força. Você puxa ele não tem raiz, é superficial. E Jesus diz que quando for construir uma casa, tem que construir essa casa sobre rocha. Porque se construir sobre areia, vem o vento, pode ser o vento mais fraquinho, pode ser o sopro. A casa. Agora, quando é rocha firme, é por isso que eu preguei sobre a palmeira, né? Porque Salmo diz que os justos florescerão como a palmeira. E no estudo dizia que a palmeira é a única árvore que quando ela cresce, quando ela encontra um pedaço de rocha, ela cresce nos 3 primeiros anos, 7 metros para baixo. E para cima ela cresce poucos centímetros. E quando ela encontra uma rocha, um pedaço de rocha, é a única raiz que não para, porque a maioria para. Ela faz ao contrário. Ela, ao invés de parar, ela se agarra na rocha. É por isso que tem essas palmeiras em beira de praia, onde vem aqueles tufão, aqueles negócios, derruba tudo. Mas você já viu que elas ficam de pé? Porque tem raiz. Então, o povo queria mudar de vida, e por isso eles queriam mudar de líder. Aprenda uma coisa, irmãos: a vontade de Deus jamais vai nos conduzir a um lugar em que a graça de Deus não possa prover o que necessitamos, e o poder de Deus não possa nos proteger. Deus nunca vai fazer nada na minha e na sua vida onde a graça dele não vai nos prover. Onde Deus for, onde você for, se a graça de Deus estiver com você, Ele vai prover tudo que for necessário para você. Eu sempre digo que quando Deus está no negócio, não precisa fazer força. Não precisa fazer força. É óbvio, como eu acabei de dizer, você tem que ter atitude, porque senão você perde a oportunidade. Mas quando você toma atitude, pela fé, a graça de Deus vai suprir na sua necessidade. A hora que você pensa assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Logo vem a provisão de Deus, da onde você menos espera. Da onde você menos espera, porque a graça de Deus sustenta. Então, quando nós olhamos para a circunstância e para nós mesmos, nós perdemos a perspectiva de Deus. E quando perdemos a perspectiva de Deus, nós acabamos falando e fazendo coisas ridículas. O povo de Israel perdeu a perspectiva, eles cederam ao momento. E eles se esqueceram de tudo que eles sabiam sobre o caráter de Deus. Eles se esqueceram. E quando nós nos esquecemos da promessa de Deus, nós entramos em desespero. Você já entrou em desespero? Eu já. Eu acho que todo ser humano um dia, ele já entrou em desespero na alma dele, lá no fundo, ele já entrou em desespero. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho força mais, eu cansei. Como Eliseu escondeu ali na caverna, né? Senhor, a morte para mim é melhor. Então eles perderam, né? Eles se esqueceram do caráter de Deus, de tudo que o Senhor sabia. E a murmuração é sinal de ingratidão. Na maioria, não sei se eu posso dizer isso aqui, mas na maioria das igrejas há 2 ou 3 murmuradores crônicos que incomodam e passam a contaminar toda a congregação. Você já viu? Em toda igreja. Se você está aqui comigo, você sabe. Em toda igreja tem 2, 3, 1 que vai contaminando o outro. Vai começando, vai contaminando. E por muitos não ter base bíblica, é como Paulo disse, é levado para o vento de doutrina. Porque não tem um fundamento na palavra, e qualquer coisa que fala, a pessoa, mas é mesmo, daí vai. E não pondera, não analisa, não procura ver o que a palavra de Deus diz, não procura ver se aquela atitude está desafiando a vontade de Deus. Então, não desafie a vontade de Deus. Não vá contra a vontade de Deus. Não perca a oportunidade de bênção por causa de dúvidas
desânimo. Não perca a oportunidade. Elas vêm disfarçadas de problemas. Nós estamos aqui vivendo uma oportunidade. Pelo problema qual nós enfrentamos momentaneamente na igreja, é um momento de oportunidade. Oportunidade de crescimento, tanto espiritual quanto numérico. Escreve o que eu estou te dizendo. Então, se surgiu uma dificuldade, como surgiu no povo de Israel, o relatório veio, não desanime. Fique de pé, por gentileza. A nossa oração vai consistir da seguinte forma: Senhor, quando surgir a oportunidade, eu não quero perder a oportunidade como o povo de Israel perdeu. Eu quero entrar na terra prometida que o Senhor disse que era minha. Amém? Oremos. Pai querido, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de ser feliz e de ser abençoado. Muitas vezes, ó Deus, medo, incredulidade, desobediência, por esse
Aleluia.